está naquela altura do ano em que temos que começar a ser adultos responsáveis e perceber o que é que há para organizar na nossa vida. Temos que fazer o quê para pôr as coisas em ordem, os horários em ordem, as crianças a voltarem para as aulas, nas férias a terminarem. Existe uma situação que nos obriga a ter maior responsabilidade e a assentar os pezinhos no chão. Vamos falar sobre a astrologia de 20 a 26 de agosto. Dia 21, Sol em Leão faz um trino ao nó do norte em Carneiro Áries. É estranho ouvir falar no nó do norte num sítio que não seja em Touro, não é? Passámos os últimos 19 meses a falar sobre ele e de repente muda. E muda, lá está, por quase 2 anos vamos ouvir estas energias. Este Sol em Leão dá luz, dá apoio a uma zona de evolução da nossa vida onde nós temos que arriscar a ser algo, a fazer algo. Carneiro Áries é pioneiro, é guerrilheiro, acredita, vai, não pede desculpas, não pensa no longo prazo. E é esta noção de, se queres evoluir, tens de te atrever a fazer alguma coisa. E em Leão, para a maioria de nós, serão projetos criativos, paixões. Aquelas paixões boas, aquelas paixões intensas, aquelas que nos levam a passar um fim de semana longe, sem pensar muito bem nas consequências, a ficar acordados até tarde, sem pensar que no dia a seguir temos que ir trabalhar. Mas também traz aqui questões que têm a ver com crianças, com filhos que se têm ou que se querem vir a ter. E de alguma forma há aqui novidades, ou poderão haver novidades, que efetivamente levam à evolução. A evolução é como que o largar, o deixar ir, o acreditar que vai correr bem. Permitir que a criança seja mais livre de alguma forma. No dia 22, Marte em Virgem em oposição a Neptuno em Peixes. Todos os planetas em Virgem vão estar a fazer oposições a Saturno, retrógrado, depois a Neptuno. E existe aqui um componente neste eixo de questões práticas e mentais versus questões emocionais e empáticas. E duas personagens, uma oposição, duas personagens que têm visões diferentes de um mesmo acontecimento, ok? Que têm metodologias, têm ferramentas para a vida que são diferentes. Então, Marte em Virgem é muito de fazer só aquilo que vale a pena. Não gaste tempo, nem energia, nem dinheiro em coisas que não vão levar a lado nenhum, que não tenham retorno. Neptuno em Peixe, é empático, gosta de ajudar, sente a dor do outro, sente a felicidade do outro intensamente. E esta oposição faz com que exista uma discussão, dois pontos de vista diferentes. É preciso chegar ali a um meio termo sobre questões que, efetivamente, eu percebo o teu ponto de vista, eu percebo a tua dor, eu percebo, versus, mas isso não vai levar a lado nenhum, isso não tem retorno, isso não tem validade, isso não traz nada de mais-valias, ok? E isto, efetivamente, leva aqui a um desencontro entre algo muito prático, alguém muito prático e alguém muito espiritual, alguém muito empático. Neste mesmo dia, Vênus em Leão faz uma quadratura, Júpiter em Touro. Este dia, promete. Vênus em Leão, esta quadratura pode nos levar internamente a sentir que não estamos a ser valorizados, a sentir que o nosso amor próprio está a ser posto em causa, a sentir que a nossa expansão está a ser encurtada e levar-nos a fazer uma fita, a fazer um filme, a subir para o palco e fazer uma cena. De alguma forma o nosso ego está ferido e o nosso orgulho vai responder de forma intensa, exacerbada. Principalmente se estiverem a colocar em causa a nossa criatividade, o modo como nós trabalhamos, o modo como os nossos projetos se apresentam ou algum tipo de sustento, de estabilidade a longo prazo, ok? Temos aqui uma revolta interna que implica ter algum tipo de atitude exterior, não é? Esta Vênus em Leão, que é muito criativa, que é muito dada a fazer as coisas assim do coração, a fazer as coisas de forma meio que apaixonada, pode esbarrar de frente com uma mente muito prática, uma mente que só pensa em ganhar dinheiro, que não vê profundamente além daquilo que é o estável, o previsível,
E isso pode levar a frustrações. Dia 23, Sol entra em Virgem, Mercúrio fica retrógrado em Virgem. A energia de Virgem no nosso mapa natal está assim ao rubro agora durante uns tempos. Sol em Virgem muda o foco, não é? Sabemos que o Sol é a nossa energia vital, é aquilo a que nós damos atenção. E então, o Sol em Virgem é precisamente esta noção da peneira, esta noção de começar a organizar a casa, a ida da escola para as crianças, começar a organizar as colheitas, começar a perceber o que é que vale e o que é que não vale. De alguma forma, este Sol em Virgem pede-nos que tenhamos capacidade de rotina, de tarefas, de muitas vezes é uma altura boa para rever atitudes, vícios que não servem, principalmente com esta retrogradação de Mercúrio em Virgem. Mercúrio é falar, pensar, é comunicar, de alguma forma está em casa, Mercúrio está em casa também, não é, em Virgem, e é uma autoanálise sobre os sítios onde nós temos atitudes, tarefas diárias, rotinas que são tóxicas e que precisam de ser mudadas. E isto pode muito bem ser uma alimentação, mas pode ser também alguma rotina que é tóxica numa relação, que já não serve. Pode ser alguma forma de falar que não está a ser compreendida, que não está a levar a lado nenhum. Pode ser o repensar da estratégia de uma empresa que não está a funcionar como deve ser. Como é que se vai organizar as equipas de trabalho? Como é que se vai organizar os horários de casa? Existe uma boa energia para estas tarefas que às vezes são chatas, existe uma autoanálise interna muito grande sobre estas questões. E, efetivamente, vamos ter aqui uma fase em que eventualmente todos estaremos um pouco mais recolhidos na nossa cabeça, eu diria. Por fim, dia 25, Marte em Virgem, faz um trino a Plutão retrógrado em Capricórnio. Plutão, zonas de sombra, Plutão, inconsciente. Plutão traz muito também questões que têm a ver com guerras de poder e de controlo. Retrógrado em Capricórnio, questões de velhas estruturas, de velhas figuras de autoridade, situações onde que nós varremos para debaixo do tapete e que agora vêm ao de cima para serem trabalhadas, para serem lidadas. Com este apoio de um trino a Marte em Virgem é muito bom fazer este trabalho de analisar as nossas zonas de sombra, de criar uma rotina que nos permita analisá-la, de criar uma rotina, por exemplo, de meditação diária, de plano de exercícios diário, de largar um vício, é trazer estas zonas de sombra todas ao de cima, confrontar, dar luz. Quando nós damos luz, deixa de ser uma sombra. E precisamente perceber que para avançarmos na nossa vida, temos que lidar com estas questões que foram varridas para debaixo do tapete ou, eventualmente, nem sequer nos tínhamos apercebido que existiam. Plutão retrógrado traz tudo isso ao de cima para ser lidado, ninguém melhor do que Marte em Virgem para fazê-lo de forma detalhada, crítica. Esta é uma semana que vamos estar muito virados para nós, para as nossas tarefas, para as nossas rotinas, para o nosso dia-a-dia, para aquilo que é preciso retirar da nossa vida para fazer tempo e espaço para coisas novas. Aproveita esta energia para fazer este trabalho difícil que para a maior parte de nós não é nada que façamos com um grande sorriso no rosto. Beijo!